Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em João, capítulo 6, e o versículo 27. Falando um pouco da vida de Jesus, que é o nosso único modelo. Ele nos dá uma citação onde fala justamente sobre o poder do Espírito Santo na vida dele. João capítulo 6, versículo 27. Isso é Jesus falando para os discípulos. Jesus diz o seguinte: trabalhai não pela comida. Eu estou indo um pouco rápido, irmãos, para a gente dar tempo de concluir a mensagem do tempo. Trabalhai não pela comida que interessa, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Como foi que Deus selou a Jesus? Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. A gente vê lá a exemplificação no momento do batismo, quando ali está presente a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo em forma de uma pomba corpórea. Ali a presença da Trindade perfeita. E Jesus, desde o ventre materno, já era cheio do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E Ele nos aconselha para que a gente busque ser selados com o selo do Espírito Santo. Outra citação, irmãos, Mateus 25, verso 4. A gente só vai abrir a Bíblia nessas citações para dar tempo. Mateus, capítulo 25, e o versículo 4. O contexto da parábola das 10 virgens. É bem conhecida essa parábola e se aplica a nós hoje. Estamos no tempo do fim e as 10 virgens representam, na verdade, irmãos, só fazendo um trocadilho. A igreja adventista do sétimo dia representa essas 10 virgens. A gente vai entender o porquê dessa comparação. Mateus capítulo 25, verso 4 diz assim: mas as prudentes, as virgens prudentes, levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. As virgens prudentes eram aquelas que tinham, além da palavra de Deus, além do azeite, elas levavam então vasilhas, azeite extra. Elas tinham uma porção dobrada do Espírito Santo. E por que eu estou falando que a igreja é adventista? Porque pela graça de Deus, irmãos, Deus mostrou que nós guardamos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. É o povo de Deus nos últimos dias. Não quer dizer que existem pessoas salvas nas outras igrejas. Existem mais fiéis salvos nas outras igrejas. Infelizmente, eu digo isso, irmãos, do que dentro da nossa igreja. Porque Deus deu a verdade da sua palavra, mas nós, muitas das vezes, a gente não vive aquilo que a gente prega. Eu digo, Senhor, misericórdia das nossas vidas. E as virgens, isso quer dizer que é pura. Tem uma doutrina pura, são 10. E dessas 10, todas dormiram. Isso significa que a igreja toda dorme. Mas 5 permaneceram o quê? Com azeite dobrado. E as outras 5 só se confiaram na palavra de Deus e um pouquinho do Espírito Santo. Tá bom, eu salvo na igreja, tá bom, eu devolver o dízimo, tá bom, eu devolver a oferta. E se contentaram só com isso, irmãos. Quando na verdade Deus quer que sejamos cheios e transbordantes do Espírito Santo. E foi isso que as virgens prudentes fizeram. O símbolo do Espírito Santo como azeite, que mantinha acesa a chama, A gente vai ver mais adiante. Lá no santuário, que mantinha aceso o candelabro, era o azeite, que representa o Espírito Santo. E por último, irmãos, a citação Efésios 1, verso 7 e o verso 13. A gente só vai abrir essas para a gente ganhar tempo. Efésios, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 13. Esse aqui é bem claro, bem direto. E diz o seguinte: o verso 7 diz assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, através do Espírito Santo. Agora o versículo 13, que diz assim:
em que também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em que também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Existem outras passagens, mas com essa a gente vê que o selo de Deus é o Espírito Santo. E o que seria o selo? A sinal de lealdade de Cristo para com Cristo, um sinal de justificação, de pertencimento. O selo para significar de autenticação, propriedade, segurança e garantia. Como eu falei, irmãos, o selo do Espírito Santo na vida de um cristão, ele mostra, ele testemunha até mesmo de forma natural para as pessoas que a gente é diferente. Isso em todas as áreas, seja no comer, no vestir, seja em todos os âmbitos, falar. Em todas as áreas da nossa vida a gente vai ser o quê? Uma pessoa diferente. Por isso que o Espírito Santo, muitas das vezes a gente dá trabalho, porque nós temos hábitos diferentes, costumes diferentes. E para a gente ser moldado não é num piscar de olhos não, do dia para a noite. O Espírito Santo ele vai trabalhando e a irmã White ela diz que é uma obra que dura uma vida toda. E a gente tem que estar nesse processo, a gente vai ver mais adiante. E o selo do sábado? Quando a gente entra na igreja, essas passagens são bem conhecidas, né? Isaías 8,16, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei de Deus, onde está o selo de Deus também está na lei. E qual dos mandamentos? Ezequiel 20:12 diz: santificai os meus sábados, que serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que os santifica. O sábado, ele é o selo de Deus. E a diferença do Espírito Santo para o sábado é que o sábado é um selo escatológico. Vai ter um tempo na história, irmãos, e a gente está chegando lá, que fará uma diferença eu guardar o mandamento de Deus. Hoje, nem tanto. Hoje tem empresas que ainda ajustam, se você é adventista, se você tem liberdade de expressar a sua fé. Hoje ainda tem aquela flexibilidade. Mas vai chegar um momento em que nós seremos provados ao ponto da gente dizer: ou guardamos o sábado do Senhor, ou iremos guardar o domingo da besta. Aí, quando chegar esse momento, o ser escatológico, que é o sábado, só aguentará o tranco, em outras palavras, quem tiver o selo do Espírito Santo hoje, irmãos. Satanás está fazendo de tudo para que a gente não entenda essa mensagem. Essa mensagem tem a ver com a nossa salvação eterna. A gente está vivendo diante de um juízo investigativo que começou em 1844. Esse ano completa 180 anos do juízo investigativo. E vai chegar na fase do juízo dos vivos. A gente está já chegando nesse momento. E quando isso acontecer, irmãos, só serão selados com o selo escatológico que hoje tem o selo do Espírito Santo. E a gente vê que o mandamento do sábado tem as três características, né, de um selo, que é o nome de Deus, né, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, a propriedade, o território, e o cargo dele que fez, ele é criador. Então o sábado é o selo escatológico de Deus. Agora, irmãos, em contrapartida do selo de Deus, que a gente acabou de relembrar, existe, pode passar, irmão, por gentileza, existe o selo. Deixa eu só voltar aqui, que acho que pulou. Não, é isso aí. Existe a marca da besta, que é justamente a lei dominical. Semelhante o selo de Deus, o selo de Deus existe o Espírito Santo e o selo escatológico, que é o sábado. Satanás ele trabalha com leis dominicais. Na verdade, a gente vai se destacar em duas leis. Existe a lei dominical nacional, que a gente está prestes a entrar nesse período. Existem algumas notícias, não que a gente vai bater o martelo, jamais, porque Deus é quem é o dono do tempo, ele é soberano, ele pode frear, como ele pode adiantar, ele é que é o dono de todas as coisas. Existe uma lei dominical nacional que será justamente saindo lá nos Estados Unidos. E essa lei dominical nacional iniciando, ela vai dar início a um pequeno tempo de angústia. Que será um tempo onde
existirão mártires, existirá uma perseguição mais intensa. Só que depois dessa lei dominical sair nos Estados Unidos, irmãos, essa lei ela vai se espalhar para o âmbito universal. Aí existe a lei dominical universal, que é o grande tempo de angústia. Agora aqui, irmãos, nesse grande tempo de angústia, nenhum justo vai morrer mais. Quem vai morrer aqui nesse período serão só sofrer as pragas, aliás, e morrer também serão os ímpios. Nenhum dos justos vai passar por essas pragas. Eles vão passar pelo período mais incólumes, sem ser atingido. A única angústia que a gente vai passar é a angústia de Jacó. Isso aí é tema de outra mensagem. E será o período das 7 últimas pragas. E será o último ano da história, irmãos. A Bíblia fala lá em Apocalipse que em um só dia viram as pragas. Será o último ano da história. Aqui eu coloquei o símbolo desses Éxodos só para representar que existe já um movimento, a princípio, lá na Tanzânia, onde ele tinha esse símbolo, onde é domingo do zero carbono. E está se espalhando, irmãos, tanto na frente ecológica, né, em questão do meio ambiente, que a gente vai ver mais adiante a questão do Papa Francisco, e também nos Estados Unidos está vindo uma frente moralista, religiosa. Então, Satanás trabalha dos dois lados para, no final, chegar com um objetivo comum. Aqui existem duas citações de Ellen White, que são muito fortes, só para a gente destacar a diferença. Né? A Lei Dominical Nacional, lá no livro de Sinai, diz assim: quando nossa nação, que é os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Irmãos, os Estados Unidos já estão num processo de decadência, no sentido assim, que a gente vê a dívida dos Estados Unidos cada vez mais está aumentando a dívida externa. E quando eles aprovarem essa lei dominical nacional, irmãos, vai ser de ruim abaixo. Ao pensar que vai melhorar a nação, muito pelo contrário, vai piorar. E isso é profético. Agora, em relação à lei dominical universal, que ela vai se espalhando pelo mundo, né? Nos Estados Unidos ela vai se espalhando. Lá em Testemunhos Selectos, volume 3, diz assim: a substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro, é o último, irmãos, ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Irmãos, o que significa isso? Lá em Daniel capítulo 12, diz que naquele tempo de grande angústia se levantará Miguel. E quem é Miguel? É o próprio Jesus. Jesus, se ele se erguerá, ele se levantará em sua majestade. E para sacudir terrivelmente a terra, o que é sacudir a terra, irmãos? É as pragas. Quando a substituição se tornar universal, em pouco tempo, isso é tema de outra mensagem, que existe os cálculos na Bíblia em Apocalipse, que a gente, quando fala cerca de uma só hora, e a gente tem uma noção de que quanto tempo será? Será pouco tempo. E as pragas começaram a cair, igual na época de Esther, com o rei Assuero. Ali, quando a gente faz a comparação, encontra-se no último ano da história. E os eventos finais, como Ellen White diz, serão rápidos. Então, nós temos a diferença dessas duas leis, a lei dominical nacional e a lei dominical universal. Agora, irmãos, isso aqui é só uma atualidade. A gente participa de um grupo chamado Aproxima-se a Tempestade, e as irmãs elas sempre trazem atualidades. E uma dessas atualidades que elas trouxeram, e acredito que alguns dos irmãos já se conhecem, é o tal do projeto 2025, que será, se realmente Trump for o presidente dos Estados Unidos, se ele ganhar também a maioria do Senado lá dos Estados Unidos, esse projeto será colocado a partir do ano que vem, se Deus permitir assim for. Trump já está eleito, com todas as ressalvas de praxe é bem possível. Isso é uma projeção.
né? A gente só sabe se realmente ele vai ser eleito quando chegar em novembro. Mas tudo indica que as profecias estão mostrando que isso está para se cumprir. E olha o que é que diz lá nesse site lá dos Estados Unidos. Se Trump for eleito, o projeto 2025 avançará com os seus planos para o governo, que inclui a infusão do nacionalismo cristão. Irmãos, o nacionalismo cristão, como a gente já viu em mensagens anteriores, na verdade, irmãos, é a união das igrejas evangélicas lá dos Estados Unidos, mas com o propósito de exaltar principalmente o domingo como dia de descanso. É um protestantismo apóstata, irmãos, que existe lá nos Estados Unidos. E não vai haver mais separação entre igreja e Estado. Eles querem tirar essa barreira. E quando isso acontecer, a imagem da besta será reunida. Quando a gente vê lá em Apocalipse 13. Continuando, teve outra notícia que a irmã colocou lá no grupo. O estranho mundo do integralismo católico e do nacionalismo cristão. Irmãos, os católicos lá nos Estados Unidos, uma boa parte deles, tem um movimento. E esse movimento, essa pessoa, tem as suas origens na queda do Império Romano, quando a Igreja Católica assumiu muitas das funções do Estado. E eles comparam Trump com uma figura semelhante a Constantino. E quem foi Constantino? Foi aquele que levantou as leis dominicais lá atrás no passado. Irmãos, a gente está vendo uma união das duas bestas. A besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, com a besta que emerge do mar. E isso é profético, irmãos. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Olha o que ele diz. O integralista diz que a igreja é superior. Isso significa que ela pode delegar o Estado para ajudar a cumprir sua missão espiritual. Então estamos vendo algo estranho acontecendo. Mas para quem conhece as profecias bíblicas, Deus está nos mostrando, irmãos, com antecipação. É como se dissesse, meus filhos, eu fico imaginando se não tivesse vindo a pandemia em 2020, quantas pessoas não estariam vivendo as suas vidas, e se Deus permitisse que o decreto dominical viesse de vez, que Trump poderia ter ganhado em 2020, quantas pessoas estariam sendo pegas de surpresa, até mesmo na igreja? Existe um rapaz que está estudando a Bíblia com a gente, ele mesmo disse que a pandemia despertou, né? Então, assim, muitas pessoas foram despertadas pela pandemia. E Deus permitiu algo que veio, deu aquele despertamento, e agora Deus está permitindo que a gente, com antecipação, saiba dos tempos que estamos vivendo. Eu vou contar aqui, irmãos, um pequeno testemunho, é algo que aconteceu essa semana, mostrando assim, do quanto Deus está preocupado com a nossa preparação. Vai ter um encontro, pela graça de Deus, lá na Israel, na Escola de Profetas, que será sábado que vem. Desde já peço oração aos irmãos, vai ser sábado, sexta, sábado, domingo. E a irmã Maísa, ela já vinha divulgando essa programação desde o mês passado. Aí a gente combinou de irmos, né? Falou com ela e tudo mais, só que eu entendi errado a questão dos valores. Eu pensava que era um valor e a gente efetuou o pagamento de 30% e depois ficou com o restante. E quando a gente terminou de fazer o pagamento, aí fui conversar com ela. Aí ela disse, irmã, é porque não é esse valor em si. Aí ela mostrou lá realmente os valores, como seria a questão da família, daria do dobro para mais um pouco. Praticamente, seria em torno do dobro, mais ou menos. E eu disse, eita, e a gente se apertou para pagar o valor que já tinha. Aí eu disse, então, agora a gente, infelizmente, a gente não vai dar para ele, porque ainda falta esse valor para completar. E ela disse, não, não se preocupe, não, a gente pode reembolsar o valor e tudo mais. Isso foi no domingo. Só que ela disse, pronto, amanhã eu reembolso, né? A gente reembolsa, não, você não fica assim. Aí eu disse, mas eu queria tanto ir, eu estava com aquela vontade de ir, porque nós, pela questão de ser uma vigília dos eventos finais, vai ser a irmã Maísa Ribeiro, o irmão Leandro Dalla, vai estar pregando sobre o clamor do Espírito Santo, vai ser muito intenso. E eu fiquei triste, né? Ela disse, não, mas infelizmente se não vai dar, então eu vou orar. Né? Veio no coração, isso não fui eu, veio o Espírito Santo no coração, para orar a respeito disso. Aí eu orei e disse, Senhor,
O Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor pode todas as coisas. E se realmente, Senhor, me perdoa, até falando assim, se for realmente o último ano da história, da preparação, se realmente for os últimos momentos, Senhor, permite que esse milagre aconteça, algo aconteça, que a gente vá, não sei como, porque estava tudo certo, ela devolveu o dinheiro. E isso passou, isso foi no domingo. Na segunda ela não falou, porque depois ela pediu desculpa, depois de um bom tempo, sem ter o contato, ela pediu desculpa porque a internet, o WhatsApp, aliás, tinha bloqueado o celular dela, porque ela criou vários grupos para sair contando pregações, mensagens, atualizações. E ela disse, irmã, vamos fazer o reembolso. Aí depois disse, não, irmão, vamos fazer o seguinte. Aí deu um desconto, mas mesmo assim o desconto ainda estava além da gente. E no final das contas, eu passei o contato para a Leandro, eles conversaram, e eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. E realmente, irmãos, o milagre aconteceu. Ela fez um ajuste, e pela graça de Deus, ela até disse, eu vou deixar de dormir com o meu esposo dela também, o nome dele é Leandro, e vou alocar vocês lá no quarto, e está tudo certo. Então assim, eu disse, meu Deus, algo que seria impossível de acontecer, Deus realizou. E na mesma hora, sim, durante a oração, no começo eu disse, Senhor, se isso acontecer de verdade, eu vou pregar aonde eu for esse testemunho, porque mostrando que o Senhor está voltando e que é o último período da gente se preparar para a sua vinda. E quando isso aconteceu, eu disse, então é um sinal que Deus quer que a gente pregue, que a gente tem que se preparar o quanto antes, irmãos. Jesus está voltando. Ele quer a nossa entrega total, irmãos. Não é só vir no sábado para a igreja, não é só cumprir com regras no sentido. Isso é importante, sim, mas não é fazer algo no automático. Deus quer que a gente se entregue por completo para a sua obra, porque Ele está vindo e Ele está nos anunciando com antecedência para a gente se preparar. E continuando, irmãos, em relação ao projeto 2025, olha o que eles têm, irmãos. Eles até pregam no lugar da gente, quando eles dizem, o tempo é curto. E os conservadores precisam de um plano, e o projeto criará um manual de ações a tomar nos 6 primeiros meses. Eles querem fazer isso de forma rápida. E o que é que tem nesse projeto, irmãos? Isso é um manual de 900 e poucas páginas, e uma dessas páginas tem assim, descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaica cristã buscou honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho desse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que as famílias e comunidades desfrutem de tempo juntos, em vez de como indivíduos isolados, e proporcionam um ritmo de vida mais saudável para todos. Até aí tudo bem. Mas olha a continuidade. E esse dia será oficializado, eles chamam sábado, o domingo e sábado, como domingo. Exceto, aí eles dão uma cláusula para trabalhadores que guardam o sábado em um tempo diferente, como por exemplo o pôr do sol, a sexta, até o pôr do sol do sábado. Irmão, Satanás, ele é astuto. Na época de Constantino foi do mesmo jeito. Ele não obrigou todos a guardarem o sábado no domingo de uma vez. Ele deu uma cláusula. Mas depois de um tempo, quando ele vê que a minoria não guarda, a maioria que guarda o sábado é pouca gente, ele vai dizer que essa minoria é insignificante. E coloca o domingo, uma das fases da lei dominical, essa é a primeira. A segunda já vai ser obrigando realmente a gente a trabalhar no sábado. Isso aí, irmãos, vai ser um teste de prova para nós. A princípio, essa lei nos Estados Unidos é um sinal para que a gente saia das grandes cidades e passe o preparatório e entrar nas pequenas para ir para os lugares mais isolados da terra, para as montanhas. Isso é um sinal para nós, irmãos. Isso está no Espírito de Profecia e é conselho de Deus para que a gente possa fazer que nem aqueles que fugiram de Jerusalém antes da destruição. Deus nos dá esse conselho, irmãos. Então, podemos ver um decreto dominical incluso nesse projeto 2025. E, concomitantemente com esse projeto, irmãos, existe um texto de Ellen White, lá no Testemunho Celeste, que ela diz assim: por um decreto que visará impor uma instituição papal, domingo, em contraposição à lei de Deus, o sábado,
A nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado. Olha isso aqui, irmãos. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Irmãos, operações maravilhosas, a gente vê, muitas das vezes tem essas manifestações do falso, nome do Espírito Santo e tudo mais. Mas isso aqui vai ser algo de forma visível. A gente vai ver outra citação. Quando aí fora outras religiões esperam o Messias, outras religiões esperam o Mahdi, islamismo, outras religiões como o budismo esperam o Buda. Cada uma das religiões esperam o seu, entre aspas, Salvador. E quando a lei dominical foi colocada nos Estados Unidos, irmãos, esses falsos deuses irão aparecer para essas pessoas de forma visível. A gente está prestes a ver o falso Cristo aparecendo. E será justamente depois desse decreto nos Estados Unidos. Está tudo próximo, irmãos. E existe um livro que é uma falsa profetisa. O nome dela, Alice Bailey, que surgiu a sua, vamos dizer, que ela se espelhava em Madame Blavatsky, que foi na época de L.G. White. Enquanto Deus levantava sua verdadeira profetisa, Satanás levantava sua falsa. E o que é que nesse livro de Alice Bailey diz? 2025 e a externalização da hierarquia. Nesse livro ela fala que a partir de 2025, manifestações visíveis desses seres sobrenaturais, que a gente sabe que são demônios realmente, seres não caídos, seres caídos, aliás, anjos caídos, irão aparecer, irmãos, de forma visível para as cidades, para as pessoas, para enganar, se possível, até os eleitos. Existe um texto lá de Testemunhos para Ministros que diz assim: nessa época aparecerá o anticristo como um Cristo verdadeiro. Então a lei de Deus será anulada completamente, a lei dominical universal. Vai ser um pouco antes para quando ele aparecer, fazer a indução para que a lei dominical se torne universal. Amadurecerá a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e exaltarão ao lugar de Deus, deificando. Isso mostra, irmãos, eu não vou ler tudo por conta do tempo. Isso mostra que está para acontecer. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus, vai vir esse falso, vai vir essas falsas divindades, entre aspas. Pode passar, irmão, para a próxima citação. Que diz justamente, em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos: ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá demonstrações cada vez maiores do poder pagão. Deuses pagãos revelarão o seu poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Isso está no espírito de profecia, irmãos. Vai acontecer. E se a gente não estiver preparado para isso, infelizmente muitos serão enganados. Deus está nos avisando, irmãos, de antemão. Pode passar, irmão. Pronto, pode deixar desse slide. Olha o que essa falsa profetisa diz. Ela diz que a misericórdia, a luz inundará a terra e atingirá seu clímax. Seremos capazes de enxergar almas, entre aspas, que mudará radicalmente o mundo como conhecemos hoje. Pouco tempo após este ano, Cristo voltará e a hierarquia se mostrará fisicamente a nós. Irmãos, eles dizem que eles chamam de luz inundará a terra. Lembrando deles, a única luz que vai inundar a terra é o que está lá em Apocalipse 18. Quando a gente abre a palavra de Deus, eu vou ler rapidamente, se os irmãos não precisam abrir para a gente ganhar tempo. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A única glória que vai inundar é a luz de Deus. E Deus, irmãos, com essa luz, será a chuva serôdia. Irmãos, os eventos finais serão simultâneos. Enquanto a lei dominical sai dos Estados Unidos, vai vir essa aparição, entre aspas, desses falsos deuses, e ao mesmo tempo a chuva será derramada sobre o seu povo. Serão eventos simultâneos. E Deus está dizendo para nós hoje: meus filhos, vamos acordar, meus filhos. Eu estou para derramar a chuva serôdia, e eu quero um povo preparado para receber.
mim, irmãos, eu disse, Senhor, todos os dias, o dia não está passando rápido que é brincadeira. Se eu dizer que dá tempo de fazer uma coisa, irmãos, não é que está fazendo uma coisa, quando olha já é outra hora, quando olha as horas está passando uma por cima da outra, não dá tempo da gente cumprir os objetivos, aí pega a madrugada, dá tempo, e não dá tempo. Hoje em dia, o dia está passando rápido demais. E o que Deus quer dizer, meus filhos, vocês estão me priorizando, mesmo com o tempo passando rápido, vocês estão me colocando em prioridade, quando acorda, durante o dia, ter momentos de oração. Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, irmãos. Quem é pai de criança pequena sabe que o tempo toma muito. E a gente, Senhor, me ajuda, porque não é fácil. Mas Deus, Ele está dizendo, meu filho, se você me priorizar, eu vou ajustar a sua vida e vai dar tudo certo, porque a prioridade tem que ser sempre o Senhor. E nesse tempo, irmãos, a gente está vivendo esse tempo de preparação. Pode passar, irmão. Aí agora, isso a gente viu a lei dominical nacional. Quando ela iniciar, vai ocorrer tudo isso. E a lei dominical universal? A Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, ele fala, lá no capítulo 6, em Educação e Espiritualidade Ecológica, fala sobre a participação na Eucaristia, especialmente importante ao domingo. Isso se chama até de sábado também, semelhança ao sábado judaico. A gente vê a audácia de Satanás de querer comparar o domingo ao sábado sempre. Ele é sempre enganando. Pode passar, irmão. E aqui, pode voltar só. Pronto, aqui, irmãos, essa Laudato Si, e no ano de 2021, começou uma plataforma. E o Papa Francisco fez essa plataforma de 7 objetivos, quando na verdade esses primeiros, aqui até 2026, são os 6 capítulos da encíclica. Interessante que cada COP foi cumprindo um objetivo desse, de forma até mesmo implícita. Na primeira COP, a COP 26, foi resposta ao clamor da terra. Isso eles estabeleceram um pacto onde os países mais pobres e todo mundo, a gente queria tentar reduzir a emissão de carbono, isso em 2021. Na COP 27, que foi em 2022, eles criaram um fundo de auxílio aos países mais pobres. Isso na COP 27. Na COP 28, que foi no ano passado, interessante que essa mensagem, irmãos, desde 2022 que a gente vem pregando, e quando veio a COP 28, comparando com a Carta Laudato Si e seus objetivos, seus capítulos, aí já deu para ter uma noção do que seria a COP 28. Eu disse, não, a COP 28 vai falar sobre a economia. Quando a gente foi pesquisar, justamente falou sobre a economia, justamente como é previsível as coisas, de Satanás. Então, realmente, foi a economia ecológica. Em 2024, será esse ano lá no Azerbaijão, e será sobre o estilo de vida sustentável, isso em 2024. 2025 a gente sabe que vai ser no Brasil, a educação ecológica, e em 2026 até agora não foi definido, e vai tratar justamente do domínio, a espiritualidade ecológica. E 2027 é como se fosse uma festa em comemoração do alcance desses objetivos. Irmãos, se Deus permitir que isso aconteça, a gente está vendo diante dos nossos olhos as profecias se cumprindo nos nossos dias. Estamos vendo isso acontecer. Pode passar, irmão. Aqui é só, rapidamente, a gente vê o cumprimento de cada um dos objetivos. Isso aqui só mostrando as notícias, Pode passar, irmão. Aqui é mostrando uma outra encíclica que é em complemento da Laudato Si, que foi Laudato Deo, que o Papa Francisco fez em outubro do ano passado. E ele cita lá em um dos seus capítulos sobre as emissões dos Estados Unidos, que fala que lá tem muita emissão de carbono e teria que ser um dos países modelo, até cita aqui, que seria um modelo ocidental, ou seja, os Estados Unidos ser o primeiro. E a gente sabe que a lei dominical nacional iniciará nos Estados Unidos, é só mais uma prova de que isso vai acontecer. E a COP28, realmente, o Papa impôs a transição de energética obrigatória. E o que é que o mundo fez? Pode passar, irmão. O mundo correspondeu e disse, COP28 é a prova da transição dos combustíveis fósseis para a fonte de energia limpa. Aceitou o convite do Papa Francisco. Então a gente está vendo, irmãos, uma coligação do mal realmente
que a COP28 abriu espaço para a espiritualidade, algo que é estatal, agora colocando religião junto. Então, a união da igreja está lá também. Pode passar, irmão. E, como eu falei, a COP25, educação 2025, educação ambiental rumo à COP30, que vai ser em 2025. E a de 2029 tem a ver com o futuro sustentável, que é um dos objetivos da Laudato Si. Pode passar, irmão. E finalizando essa parte, para a gente concluir e ir para a última parte do sermão, mostra aqui uma sequência dos eventos. Hoje a gente se encontra aqui, irmãos. Né? Aí da Igreja Dominical Nacional saindo, vou até aqui para cá, começa um pequeno tempo de angústia, que será um período de perseguição, alguns serão mártires, né? Alguns serão presos. Existem as etapas da lei dominical, a gente isso é tema de outro sermão também. Essa sacudidura será mais intensa, o selo de Deus escatológico será colocado sobre aqueles que têm o selo do Espírito Santo, o sinal da besta, e nesse tempo, as operações maravilhosas de Satanás e a aparição do falso Cristo. E enquanto isso, irmãos, as mensagens de Deus são pregadas e os sinais vão se intensificando. A chuva serôdia é derramada, o alto clamor é dado. Aí quando chega aqui, Jesus diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é impuro, seja impuro. E assim é dada a sentença final no santuário celestial. Eu estava lendo uma citação, irmãos, que Satanás está fazendo de tudo para que o povo de Deus não tenha essa compreensão. Porque esse é assunto vital para as nossas vidas. E depois disso vem a angústia de Jacó, que aí vem a segunda vinda de Cristo, as 7 pragas, que é o último ano e o grande tempo de angústia. Pode passar. E essa citação, irmãos, é o que a gente tem a esperança. E ao iniciar o tempo de angústia, que é justamente quando a lei dominical foi aprovada nos Estados Unidos, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Mais uma citação que mostra que a chuva serôdia será justamente um pouco de tempo após da lei dominical nos Estados Unidos. Estamos bem pertinho, irmãos. Pode passar, irmãos, o próximo. Esse aqui é aquele que a gente leu, né? E a terra foi iluminada com a sua glória. E essa outra citação que diz: é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sobre a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Aqui, irmãos, os irmãos podem até ter esquecido o que foi falado anteriormente, mas o principal de tudo, o que Deus quer é só nos mostrar a sequência dos eventos, para que a gente se alerte, mas o principal, eu sempre vou tocar nessa tecla, irmãos, Deus quer homens e mulheres que busquem o batismo com o Espírito Santo. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nossa maior necessidade é buscar o Espírito, porque o Evangelho não terminará de ser pregado no mundo por nossa capacidade, talento. A gente não tem nada, irmãos. Eu digo: Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei de nada. Quando eu recebo um convite, eu digo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só estou indo porque eu tenho a garantia e a certeza que o Senhor vai me usar, vai usar qualquer um dos irmãos, se a gente colocar à disposição. Deus, Ele é real, irmãos. Ele usa, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento. E não vai ser por talento, por tecnologia ou estratégias. Ele será terminado pelo poder do Espírito Santo, usando as pessoas que estão buscando, né, dispostas a buscá-lo todos os dias. Pode passar, irmão, próximo. Outro texto que diz: esse derramamento do Espírito Santo é comparado com a queda da chuva serôdia. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Operação prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Pode passar, irmão, próximo. E agora, o último conceito para a gente, irmãos, dessa manhã. Deus, existe uma citação de Ellen White que ela diz assim: que nós devemos entrar com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Como é que seria entrar no santuário e a gente alcançar o santíssimo pela graça de Deus? Pode passar, irmão, o próximo slide. Aqui vai ter uma figura, né, do santuário.
o santuário terrestre, que na verdade ele representa o santuário que está lá no céu. O santuário ele é dividido em 3 partes, como os irmãos conhecem. Existe o altar, né, de sacrifício, a pia, existe aqui os objetos de dentro do santuário. Mas o que é que significa esse altar do holocausto? É quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Isso é uma das representações. Quando a gente aceita ao Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente se batiza, né? É uma decisão que significa a pia, quando o sacerdote ele lavar as mãos. Só que, infelizmente, irmãos, muitos param por aqui, não adentram no santuário, não adentram no processo do santuário. E o que seria adentrar no processo? É a gente continuar. Senhor, me mostra qual é a tua vontade. E Deus diz, adentre meu filho no santuário. Quando a gente entra no santuário, irmãos, a gente esquece das coisas lá do mundo. Seja música, seja alimentação, seja roupas, seja divertimentos. Tudo aquilo que a gente sabe que o mundo oferece que não vem de Deus. A gente, pela graça de Deus, Senhor, eu não quero, eu não desejo mais fazer isso. Por mais que o nosso eu seja tendencioso para essas coisas. Mas eu digo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Por favor, tira o gosto por essas coisas. E o Espírito Santo ele vai trabalhando, irmãos. E quando a gente entra no santuário, existem 3 objetos lá dentro. A mesa dos pães, que representa para nós, irmãos, quando Deus diz que Ele é o pão e a sua palavra é o pão da vida. Quando a gente se alimenta dela, o Senhor Jesus se faz presente, né, na nossa vida. Então, a gente se alimentar diariamente da sua palavra. Existe um candelabro com as 7 lâmpadas, com azeite puro, que é o Espírito Santo direto, irmãos. É o testemunho, a gente testemunhar. E o altar do incenso, a oração. São essas três fundamentos vitais para nós sermos cheios do Espírito. Oração, estudo da palavra e o testemunho. E continuando para ir para o Santíssimo, irmãos, é justamente quando Jesus voltar e nos transformar. A gente tem que estar nesse processo, irmãos. Muitos, infelizmente, param aqui e não continuam. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: meu filho, minha filha, por favor, continue nesse processo. Não estagne, não pense assim, eu estou bem na igreja, já está bom demais. Não, irmãos, Deus quer a nossa entrega total. É o nosso preparo, para que quando chegar esses momentos finais, só quem estiver com o Espírito Santo que vai aguentar todas essas sequências, todos esses eventos que irão acontecer. Pode passar, irmão, é o último agora. Esse aqui, não, pode ser esse último. Sempre quando eu vou para uma igreja, eu gosto sempre de levar essa citação, porque ela resume tudo o que Jesus quer dizer para nós. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo, ou antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Falar sobre ela, orar por ela, pregar a seu respeito, pois o Senhor está mais disposto a conceder o Espírito Santo dos que os pais dão boas dádivas a seus filhos. E será a chuva serôdia, irmãos, que vai nos reanimar e fortalecer para passarmos pelo tempo de angústia. Então, irmãos, quantos nessa manhã desejam dizer: Senhor, eu quero a chuva serôdia, eu quero me preparar com mais força, me dedicar, né, a fazer a vontade de Deus? Quantos nessa manhã desejam fazer essa entrega ao nosso Deus? Possam levantar as suas mãos em testemunho público, irmãos. Não é para mim, não é para a família, jamais é para Deus. Deus está vendo e Deus seja louvado, irmãos. Deus, Ele quer a nossa disposição, Ele só quer isso. E nesse momento, para a gente finalizar, vou estar louvando um hino. Esse hino fala justamente da entrega. Hoje é o tempo. Esse é o hino para a gente cantar, que na verdade é uma oração, irmãos. Vamos ficar de pé, que eles se puderem, para a gente louvar o nosso Deus e concluirmos com uma oração.
libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mundo, e o batismo no Consolador. Hoje eu lembro de dedicação, ser mais íntimo do próprio Deus. Tenho o azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus que pressa, Ele vai nadar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar. Já apareci, conselheiros canais, para pregar salvação, viveremos na graça, a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de petição da missão, ser mais íntimo do próprio Deus. Eu dou o azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo dos buscados, hoje é o tempo de petição da unção, ser mais íntimo do próprio Deus. Eu dou o azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar